A partir da visitação monitorada à fazenda Ibicaba, no interior de São Paulo, nos foi proposta a discussão acerca da mão de obra imigrante no Brasil. Para tanto dissertarmos sobre os motivos, as formas de exploração e a contribuição histórica da mão de obra imigrante para o Brasil, focando principalmente no papel histórico da fazenda Ibicaba acerca dessas questões. O principal motivo da introdução de mão de obra imigrante no Brasil foram as pressões que a Inglaterra fez. A primeira é que a Inglaterra pedia para o Brasil abolir o tráfico negreiro, Depois de muita pressão, o Brasil assinou a Lei de 7 de novembro de 1883, em que ele dizia que todo negro que entrasse no Brasil seria livre. Depois de mais algum tempo, a Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen, onde ela proibia o tráfico negreiro internacional, ou seja, no mundo inteiro. Logo depois, o Brasil assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia que proibia o tráfico negreiro no território brasileiro. Com isso, os negros que chegavam eram livres e o tráfico também era proibido. Restou apenas buscar imigrantes para os donos das fazendas. Por isso houve vários investimentos para trazer famílias da Alemanha, Suíça, Itália e outros países para o Brasil para trabalhar nas fazendas, tanto de café, principalmente nas lavouras de café. A fazenda fundada pelo senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro acabou se tornando a primeira sede de uma colônia no país, considerada como uma das mais importantes do Brasil. A fazenda foi a primeira a instituir a mão de obra formada por imigrantes europeus no lugar da mão de obra escrava, principalmente por imigrantes suíços e alemães, mas isso somente 30 anos após a sua fundação. O senador fundou uma empresa conhecida como Vergueiro e Companhia, a qual recrutava os imigrantes da Europa financiando suas viagens. Porém, o imigrante precisava retribuir o financiamento, pagando a viagem com trabalho na fazenda por pelo menos cerca de 4 anos. As famílias que vinham recebiam uma certa quantia de pés de café para plantar e vender, e esse resultado das vendas era dividido entre a família e o colono. Essa espécie de contrato ficou conhecida como sistema de parceria. Muitas famílias fizeram parte desse processo, o qual teve sucesso por uma década e que deixou a fazenda de Ibicaba praticamente independente por todo esse tempo, servindo como exemplo para as outras colônias. O senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro fundou a fazenda Ibicaba e foi o responsável pela introdução da mão de obra imigrante. Sua empresa, denominada Vergueiro e Companhia, recrutava imigrantes e financiava a viagem, iniciando então a exploração, pois os imigrantes, para serem livres, teriam que trabalhar para quitar suas dívidas. No trabalho, cada família recebia determinada quantidade de pés de cafés que pudessem cultivar e colher. Essa quantidade era determinada antes mesmo que viessem para as terras no contrato assinado com o senador. O dinheiro recebido pela venda das sacas de café tinha de ser dividido entre o imigrante e o proprietário. Porém, no contrato assinado entre o colono e o fazendeiro, havia uma série de exigências incumbidas, aumentando a exploração. Além disso, os juros para pagar a viagem aumentavam 6% ao ano e os imigrantes eram sujeitos a trabalhar em cafezais, localizadas em terrenos da baixa produtividade, e tinham que comprar gêneros alimentícios fornecidos pelo próprio fazendeiro, o que preservava a relação colono e fazendeiro. Para os imigrantes, foi um grande obstáculo enfrentar o clima e as culturas do Brasil, e isso, junto à exploração por parte dos fazendeiros, fez com que culminasse em uma revolta comandada pelo suíço Tomás Davatz, que ficou conhecida como Revolta dos Parceiros, tendo como palco a grande fazenda Ibicaba, que era a maior produtora de café da época. Essa revolta chamou a atenção do governo suíço, que reconheceu a condição que viviam os colonos, o que foi essencial para a diminuição do ciclo de imigração. A origem dos trabalhadores que vieram trabalhar na fazenda Ibicaba era europeia, de 3 países da Europa principalmente. Os primeiros a chegar foram os portugueses, e logo após, os suíços e os alemães. Estes
eram os principais componentes da mão de obra durante o período de funcionamento da fazenda Ibicaba. A partir de 1880, a cafeicultura foi o centro motor do crescimento do capitalismo no Brasil, atingindo uma média de produção anual de 5 milhões de sacas. Essa atividade só foi possível graças à mão de obra imigrante, uma vez que o trabalho escravo negreiro, utilizado até então, entrava em declínio. A imigração se intensificou a partir de 1818, durante a regência de Dom João VI, com a chegada de imigrantes não portugueses, mas somente a partir de 1870 que o governo brasileiro passou a organizar a entrada desses imigrantes. Além da herança econômica, os imigrantes europeus deixaram uma vasta herança cultural nas terras brasileiras. Diferentemente dos índios e negros, os europeus não tiveram muitos problemas ao difundir sua cultura. Eles poderiam se expressar livremente. Graças a esse fato, inúmeros hábitos nos foram herdados. Na época, esse aspecto também foi visado. Os intelectuais realizaram um projeto de engenharia social que tomava a Europa como um grande modelo a ser copiado. Portanto, segundo alguns políticos e pensadores, a imigração abriria portas para o gradual branqueamento da população brasileira. Nesse sentido, projetava-se a expectativa racista de diminuir a negativa presença de negros e mulatos na formação do povo brasileiro. Os imigrantes eram de maioria italiana. Estima-se que entre o início do século XIX e o final da década de 1930, 10 milhões de italianos deixaram seu país em direção ao Brasil. Também vieram significativos grupos de portugueses e alemães. Além destes, vieram também espanhóis, russos, poloneses, japoneses, suíços, entre outros grupos étnicos de menor expressão.